E Munerona, que poder é esse Akuma no Mi? Qual a relação dele com os Lunarianos? Por que a obsessão dele com a Vivi? Tudo isso eu vou explicar aqui, então fique comigo, pois eu sou o John Ednos e fala seus otakus, tudo bem com vocês, gente? Vamos explicar aqui a respeito de Munerona, que apareceu aí no último capítulo do mangá, né? Que mostrou a aparência física dele apenas, ok? Não falou muita coisa ainda sobre ele não, mas eu tenho muitas teorias boas aqui, né? Inclusive, eu tava fazendo uma websérie, gente, que eu coloquei lá o Imu domesticando uma fruta. Mas como é possível controlar uma besta de uma Akuma no Mi? Em humanos eu posso apenas deixar a minha marca, mas em uma Akuma no Mi eu posso ir muito mais além e mesclar minha própria essência dentro da Akuma no Mi. Veja, domesticar. Mas pouquíssima gente viu esse episódio, né? Então pouquíssima gente viu esse acontecimento e aí eu tava até esperando as pessoas virem e comentar a respeito e falar alguma coisa para eu gravar um vídeo e explicar minhas teorias, mas ninguém viu, ninguém comentou. E aí vocês ficam por fora, por quê? Porque não me acompanha, gente. Eu sou o youtuber mais inteligente do planeta. Só eu sou capaz de criar essas teorias aqui, gente. E eu tô acertando muita coisa eu tô acertando. Então vamos lá, você vai precisar entender o seguinte. Dá uma olhada na figura do Imu. O Imu tem a pele escura de um Lunariano, os cabelos brancos de um Lunariano. Agora não deu para ter certeza se ele tem asas ali também com essa imagem que nós vimos ali do Imu, né? Mas ele parece ter todas as características de um Lunariano. E ele tem os chifres de um gigante ancestral. Qual que é a minha teoria? Imu é o pai dos Lunarianos, é o pai dos gigantes ancestrais, né? Que ele faz? Ele cria raças novas, né? Ele se mistura ali, ele faz filhos para criar novas raças. E aí o pecado dos Lunarianos, né? O motivo pelo qual o governo mundial vai atrás dos Lunarianos é justamente porque os Lunarianos se voltaram contra o seu pai, contra o criador da raça Lunariana, né? Então eles se voltaram contra o Imu e aí por conta disso o governo mundial caça esse pessoal, né? E aí a mesma coisa a gente vê nos gigantes ancestrais por conta do chifre, né? Gente, só um detalhe que eu esqueci de falar aqui rapidinho. E se o Imu aceitou o rei Harold como o cavaleiro sagrado, porque simplesmente ele era... Não, quer dizer, além dos demais motivos, né? Ele também é um gigante ancestral, ou seja, um filho de um descendente do Imu, né? Eu acho que isso aí poderia ser um fato a mais para corroborar com essa minha teoria de que o Imu gosta de criar raças distintas. E a relação com a Vivi é justamente essa, né? Eu imagino que o Imu selecione mulheres por algum fator genético, alguma coisa do tipo, e aí, por conta disso, ele tem filho com essas mulheres e cria uma nova raça, né? Então ele faz essa escolha. E aí ele queria fazer isso com a Lili, mas não conseguiu, né? E aí agora ele viu a Vivi e aí, né, ele tá obcecado pela Vivi justamente porque ele quer criar uma nova raça com a Vivi. Ele quer ter um filho, ele quer dar uma tchaca-tchaca na buchaca com a Vivi e fazer um filho e gerar uma nova raça especial. Essa é a minha teoria, tá certo? É por isso que, né, eu não acho que seja paixão, que ele amava muito, e é por isso que eu acho que isso seria algo muito estúpido, né? Um motivo muito idiota
para ele ser o que ele é, entendeu? Na verdade, eu acho que o objetivo dele é esse, e ele odeia seres humanos, né? Então, assim, não faz muito sentido ele odiar seres humanos e estar apaixonado por uma humana, né? Então, eu acho que o objetivo dele é mais focado na linhagem, né? Ele quer criar criaturas novas, diferentes, né? Raças diferentes, é por isso que ele tem essa obsessão com a Vivi. Agora vamos lá na questão do poder dele, Akuma no Mi, né? Gente, eu tô toda hora clicando na minha tela, eu não sei o que tá acontecendo com esse celular, eu tô gravando e a tela fica escurecendo, como se ele fosse travar. Aí eu tenho que ficar clicando aqui na tela, isso nunca aconteceu. Mas vamos voltar aqui, gente. O poder de Akuma no Mi. Na minha teoria, que inclusive nessa minha websérie que eu estava fazendo, eu coloquei o Imu domesticando a Akuma no Mi. Por quê? Porque eu acredito que o Imu ele seja da mesma raça, né? Ele é da mesma espécie que o Nika, que o Nidhogg, né? Eu não sei se fala assim o nome dele, se eu estou pronunciando correto, Nidhogg, mas eu vou pronunciar dessa forma aqui, que é o que eu sei, ok? Então, eles são seres que eu acredito que vieram do espaço, né? Eu acreditava que eles eram seres de hack, formado unicamente, exclusivamente por hack, mas, né, eu já estou desconfiando disso porque, na realidade, depois que eu vi o painel lá em Elbaf, eu acho que o hack surgiu com a Mother Flame, né? Os humanos consumiram a Mother Flame e por conta disso eles adquiriram o hack. E o hack, inclusive o hack do rei, né? Se chama hack do rei e hack do conquistador porque os reis foram que mais consumiram a Mother Flame, né? E aí os generais consumiram menos. E aí eu acredito que assim, de acordo com a hierarquia, eles tinham menos acesso à Mother Flame, né? E os reis tinham mais acesso. E é por isso que é conhecido como hack do rei, né? Então, essa parte de seres de hack eu acho que eu errei. Mas eles eram seres especiais. Vieram de outro lugar, né, do espaço e caíram aqui na Terra. E aí, por conta disso, eles eram diferentes. E aí, por algum motivo, que a gente não sabe qual, né, mas parece que nós vamos entender aí, né, que nesse capítulo aí, quando o Imu vai sair, os Goroseis falam que ele não deveria ir para o mundo inferior, né, ele parece ter algum problema com o mundo inferior, parece que a Mary Joas é um lugar seguro para ele e o mundo inferior é um local que talvez traga algum problema para o Imu, né? Então, possivelmente, ele tem algum problema aí que o deixa mais fraco, não sei, consome a energia de vida dele, não sei o que vai ser, mas tem alguma coisa aí por trás, né? Então, provavelmente essas criaturas, eles tinham problemas de viver aqui na Terra. E aí eles começaram a se associar aos humanos, né? Mas o Imu, ele era diferente. Ele queria dominar os humanos, né? Ele não queria perder a sua própria essência. E aí aquela figura que nós vimos, na realidade, foi ele dominando o humano, né? Eu não acho que aquela outra figura toda preta seja uma silhueta. Provavelmente seja a forma original dele, né? E aí quando ele entra na forma humana, aí aquele humano foi o humano que ele possuiu, tá certo? E aí a mesma coisa o Nika, né? Só que o Nika, por exemplo, ele não tentou possuir um humano, ele se juntou ao humano. Só que a existência dele, né, ele deixa de ser aquela criatura e passa a ser algo novo. Então o ódio do Imu é justamente
por ver a sua raça toda sendo destruída, né? Eles deixando de existir porque eles começaram a se associar aos humanos e criar, né? E na realidade quem prevalecia era o ser humano, né? Acabava que a identidade, né? A consciência humana é que prevalecia e essas criaturas acabavam se tornando um poder, uma habilidade dentro dos humanos, né? E o Imu não queria isso. O Imu queria continuar tendo ali os seus amigos por perto, né? E aí, por conta disso, ele viu seus amigos sumindo, né? E aí ele começou a nutrir um grande ódio pela humanidade, né? E por conta deles serem essas criaturas diferentes, né? Eles acabaram, ao se associar com seres humanos, eles criavam, né, esses poderes, que são os poderes da Akuma no Mi, né? E é por isso que o Imu, né, ele tem esse poder chamado Akuma no Mi, porque ele é a origem das Akumas no Mi, né? E é por isso que eu coloquei lá no meu vídeo ele domesticando a fruta, porque a fruta não foi exatamente o Imu quem criou, né? Mas foi alguém da raça dele, né? Da espécie dele, criou essas frutas e aí ele vai lá e domestica, utilizando a sua própria essência de vida, né? Colocando a sua própria existência ali dentro da fruta para poder modelar aquela fruta em algo novo, né? Então, como eles têm ali as mesmas propriedades, né, ele consegue modelar. Da mesma forma que ele tentou, né, utilizar o Dome Reverse lá no Luffy e no Loki e não conseguiu. Por quê? Porque eles têm as mesmas características, né? Então, como eles são seres de uma mesma espécie, ele não conseguiu dominar, né? Então, assim, eu acredito que todos eles sejam são a mesma espécie, uma mesma raça de criaturas que vieram do espaço. Não tem apenas esses três, tem mais, tem outros aí, né? Por enquanto a gente só viu esses três. Mas, enfim, inclusive, né, se vocês lembrarem as silhuetas de Nika, ele também é todo preto, igual o Imu, né? Nidhogg também é todo preto, igual Imu, né? Então, tudo isso eu creio que está relacionado, né? Então, o que vocês acharam aí dessa minha teoria aí? Deixa aí nos comentários, se vocês tiverem alguma coisa aí mais para complementar, né, gente? Apesar de que eu sou muito inteligente, mas às vezes eu deixo passar uma coisa ou outra e às vezes você aí pegou alguma coisa aí que dá para complementar aqui, dá para melhorar um pouco mais isso aqui. E vão lá conferir essa minha websérie, gente. Já tem 3 episódios, infelizmente só tem 3. Eu dei uma paradinha e dei uma pausa porque eu tava fazendo um curso aí, tava muito corrido e também acabei ficando desmotivado quando eu vi o último episódio que só tinha 16 views, cara. Eu falei, não, gente, dá muito trabalho e só ter 16 views eu fiquei muito desmotivado, né? Então, assim, vai lá, assiste lá, gente, comenta, pergunta, e aí eu vou me sentir mais animado para fazer mais episódios. E é uma teoria muito legal. Quando chegar mais à frente, vocês vão entender o porquê de tudo, cara. É uma teoria muito boa, saca? E é um episódio, né? Não é igual esse vídeo que aqui eu fico aqui falando de frente para uma câmera. É um episódio, tá bem legalzinho, né? Tudo bem que é bem amador, né? É eu e um celular fazendo um negócio. Não tem estúdio, não tem profissionais, não tem nada. É só eu e um celular, mas eu tô achando legal. Pelo menos eu me divirto assistindo. Não sei vocês, né? Mas dá essa força aí, beleza? E é isso aí, gente. Até mais. Tchau!